Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, mas hoje eu me senti inspirado em compartilhar algo com vocês. Você já ouviu aquela expressão, quem é visto é sempre lembrado? Eu ouvi essa expressão alguns anos atrás e confesso a vocês que adotei isso para a minha vida. Só que hoje pela manhã, quando eu estava meditando, fazendo o meu devocional, meditando no Senhor, o Senhor me trouxe uma palavra, eu gostaria de compartilhar com você. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esse versículo é muito conhecido por nós, por todos nós praticamente. Já ouvimos pelo menos uma vez alguém falar sobre esse versículo. Esse versículo fala o seguinte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue em paz com todos e em santificação, porque se não houver paz e santificação, ninguém verá a Deus. Eu cresci entendendo que esse versículo, ele é um versículo que falava sobre salvação. Cresci entendendo que era um versículo que falava sobre salvação. Ou seja, se eu não tiver santificação, se eu não for santo, eu não vou ser salvo. Foi assim que me ensinaram esse versículo. Porém, fazendo uma meditação mais profunda nele, eu consigo perceber que ele fala sobre algo muito mais importante do que só a minha salvação. Não que a minha salvação não seja importante, mas ela é importante, porém não fala exclusivamente só sobre a minha salvação. Porque esse versículo não está falando de um indivíduo, esse versículo ele fala de um coletivo. Olha só, segue em paz com todos. Ou seja, nós precisamos caminhar em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo está querendo dizer que se eu andar em paz com todos e ser santo, todos vão ver o Senhor em minha vida. E eu comecei a meditar sobre isso e eu comecei a pensar, deve ser por isso que o mundo está como está. Deve ser por isso que muitas pessoas estão sofrendo hoje. Porque ninguém mais consegue ver o Senhor. E porque elas não conseguem mais ver o Senhor nos outros, porque nós estamos sempre vivendo em um pé de guerra, sempre estamos arrumando o mundo, as pessoas, elas sempre estão arrumando uma guerra para elas mesmas, né? Ou elas têm problemas problemas políticos, ou de mentalidade, ou de, falando mais na nossa linguagem como cristão, a nossa teologia, porque eu sou reformado, porque eu sou pentecostal, aquela coisa toda, né? E porque a gente não anda em paz. Então nós não conseguimos transmitir a imagem do Senhor. E porque nós não transmitimos a imagem do Senhor, muitos não estão lembrando do Senhor. O que eu quero com esse vídeo? O que eu quero com esse vídeo, queridos, é que você pare para pensar se a sua atitude, se a sua caminhada, ela está gerando paz com as pessoas que você convive. Será que existe paz entre você e seus filhos? Será que existe paz entre você e sua esposa, ou seu marido, ou seus colegas de trabalho? Por que será que talvez muitos não conseguem ganhar uma alma para Jesus? Não conseguem evangelizar e quando evangelizam são zombados. Por que será? Porque talvez ou a gente não esteja vivendo em paz com todos, ou nós talvez não estejamos em santidade. São duas coisas importantíssimas que nós precisamos viver, porque sem elas o Senhor não vai ser visto. O Senhor precisa ser visto na sua vida. Você precisa transpirar o Senhor. Cristo precisa ser visto. E aqui o apóstolo pode ser que tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu esse livro, né? O livro de Hebreus. Mas independente se foi o apóstolo Paulo ou quem foi que escreveu, Apolo, enfim, o que ele está querendo dizer é que nós precisamos estar engajados em transmitir o Senhor por aquilo que somos, por aquilo que nós carregamos. A nossa paz com pessoas, com todos, vão fazer com que as pessoas vejam o Senhor em nós, que eles vejam Cristo em nós. Amém, queridos? A Bíblia diz
Cristo em nós é esperança de glória, e que essa glória seja vista em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia e que você tenha o melhor dia da sua vida, em nome do Senhor Jesus.